Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos para a nossa rodada 50 de 2022, com a prova de sentença civil do TRF3. Uma provinha, né, pessoal, que foi nada simples, né? Nada simplório. Um caso bem interessante e bastante complexo, né? Sobretudo no que diz respeito ao mérito, enquanto as preliminares até acho que não tinha o mesmo nível de dificuldade do mérito, mas era uma questão, né, multidisciplinar, com muitas questões envolvidas, mas assim que é bom, né, pessoal? Assim que a gente aprende bastante. E, por outro lado, para quem fez a prova, né, a dificuldade é para todos, né, pessoal? Então, a banca com certeza vai levar em consideração, inclusive, o fato de ter que responder uma prova dessas num tempo exíguo, né? Uma questão bastante intrincada, mas, enfim, né? A análise é sempre comparativa. No mais, como vocês sabem, ainda não saiu, né, qualquer posicionamento da banca sobre gabarito, espelho de correção, e aí eu acho bom também de resolver, porque vamos, né, construir um raciocínio dentro daquilo que a gente acha correto e aquilo que a gente imagina a partir das entrelinhas do enunciado que a banca desejava, né? Mas em alguns pontos aqui não dá para saber ao certo, né, a visão, até porque é um tipo de causa que admitia, em alguns pontos, pelo menos, várias soluções, seriam plausíveis, né? Enquanto que outras, eu diria que seriam, né, seria uma surpresa se nós tivéssemos um encaminhamento diverso por parte da banca. Então, claro que quando sair o espelho de correção, a gente vai dar uma olhada para ver, né, que uma pessoa que tem um viés, como tem membros da banca do TRF3, mais de proteção aos indígenas, ao meio ambiente, e aquele outro que pensa um pouco mais com uma cabeça de um desenvolvimento, né, econômico e de interesse público, sobretudo em matéria de prestação de serviços públicos, podem ter visões completamente diferentes do caso. Por isso que a fundamentação importa muito, e como eu disse, eu acho que o principal é não cair assim em extremos, né? Aliás, sempre em prova de concurso, isso vale para prova oral, vale para prova de sentença civil ou penal, tentar sempre, né, não querer inovar demais numa prova dessas, seja numa prova escrita, seja numa prova oral. Tentar ter as suas posições, claro, mas evitar coisa muito fora da curva, né? O cara, sei lá, pode ser favorável à pena de morte, ter algumas opiniões polêmicas, mas não é a hora de tratar disso numa prova oral e numa prova de sentença, cuidar, né, quer tocar o ferro numas indenizações, faz isso lá quando tu assumir a tua cadeira, a tua caneta de juiz, até lá tem que ser comedido, né, não ser nem para um extremo, nem para o outro, né? Como já dizia Aristóteles, né? A virtude está no meio e a gente busca isso também, essa prudência, né, na magistratura. E ainda que depois, né, quem queira ter uma visão mais de vanguarda ou mais conservadora, num sentido ou no outro, vai ter, né? Cada juiz tem a sua posição. Pessoal, dando uma olhada aqui no chat, boa noite a todos. A Isbela aqui falando do a minha escolha. Vamos fazer o TRF4 também? Vamos. Inclusive, eu olhei, Isbela, e não achei no site a prova do TRF4. Não sei se quando eu não olhei certo, mas eu não achei essa prova lá. Mas, enfim, né, dá para a gente resolver e dar os nossos pitacos aí antes da banca. Se alguém tiver a prova e quiser colocar aqui no chat, né, hoje eu já coloquei a rodada dessa semana, né? Criei ali um caso, uma questão atual, uma questão nova, mas se alguém tiver o enunciado, eu às vezes não olhei direito lá no site, mas eu lembro que quando eu olhei, eu dei uma vasculhada e achei do TRF3, não achei do TRF4. Mas a gente pode colocar também
e dar os nossos palpites aqui antes mesmo da banca, e depois que vier a banca, a gente vai ver também o espelho e aprender também com as lições ali dos examinadores. Lembrei da rodada 40, Casa da Comunidade Indígena Cagangue. Exatamente, a gente fez, né, Isabela? Eu também lembrei do caso aqui. Nós tivemos uma rodada bem recente, né? Inclusive durante o curso para a segunda fase do TRF3, do TRF4, uma ação envolvendo exatamente direito indígena, né? E particularmente demarcação, mas com vários aspectos de fundamentação que poderiam ser aplicados aqui nessa prova do TRF3. E aí, pessoal, vamos lá então. Vou compartilhar aqui o nosso slide. Aqui, compartilhar com vocês. Aqui. Vamos à leitura do enunciado. Vou pegar nossa marca-texto aqui. Vamos lá. Então, era uma ação civil pública que o MPF, uma associação aqui de defesa do povo indígena, que havia sido proposta em favor aqui de uma empresa de energia elétrica sul-mato-grossense, Enesma, com o objetivo de anular aqui um decreto ou compeli-la a modificar o traçado da servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, nessa extensão, território indígena do povo Guarani Kaiowá, em Mato Grosso do Sul. Também se pediu indenização, danos materiais, morais coletivos, decorrentes dos impactos, indenização como contraprestação financeira pelo servidão de passagem desses linhões em seu território. E aí se narrou que em 1970 esse decreto declarou aquela região como de utilidade pública para fins de servidão administrativa, sendo celebrado um contrato de concessão pelo prazo de 99 anos entre a União e a Enesma. Os indígenas ocupavam esse território desde então. 2016 foi reconhecida uma terra indígena após a demarcação. Os autores alegam que houve licenciamento ambiental das linhas. No entanto, as medidas compensatórias não foram compatíveis com os impactos provocados pelo empreendimento. Os danos materiais e materiais suportados pela comunidade indígena seriam desproporcionais. O povo indígena não teria sido formalmente consultado sobre o empreendimento, que contrariaria a Convenção 69 da OIT. Informa ainda que o licenciamento durou 3 anos, 2015 teve a expedição de licença de operação, validade de 10 anos, falou dos linhões que cruzam ali uma área de plantio de mandioca e batata, dizem que há perigo de descarga elétrica, houve acidentes e mortes de animais domésticos que se alimentam no entorno, que acompanham os indígenas que lidam para o plantio, contabilizaram 95 animais, cachorro, galinha, peru, gato, com prejuízo financeiro pela reposição. A altura das torres, óbito, voo de aves de rapina, típicas da região, prejudica a visão das suas presas, o que está causando grave desequilíbrio ecológico, demonstra que houve um número excessivo de mortes da fauna por eletrocução. Alegam também que os indígenas vivendo nesse território têm percebido problemas decorrentes das ondas eletromagnéticas. E aí falam em má qualidade e baixo valor nutricional da mandioca e da batata, surgimento de problemas dermatológicos nas crianças, mais insumos agrícolas e água para irrigação, que eleva os custos. Em relação ainda aos linhões, ressalta uma perturbação das atividades de rezas e bendições efetuadas pelo xamã, tem poder profilático e fertilizante sobre as plantas cultivadas, na sua crença, garantindo-lhes crescimento rápido e livre. Destacam que esse trecho 13 aqui do Linhão está muito próximo da área considerada sagrada para cultos ancestrais e celebrações. Falaram em barulho excessivo que afastaria os espíritos das cerimônias. Campo eletromagnético também estaria prejudicando essa atividade de contato, né, com o divino. Autores também justificam a necessidade de modificação do traçado pelo fato de que há um ingresso de funcionários da Enesma no território, provoca conturbação da posse, intranquilidade nas crianças e mulheres da comunidade, pedem anulação do contrato de concessão, consequente retirada aqui das torres e cabos, não bastando mera desativação, considerando que a população sequer se beneficia,
pedem transferência, alternativamente, da linha de transmissão para a área para a área externa, a reserva indígena, além das obrigações de fazer, considerando restrição ao uso habitual. Eles pedem aqui que seja condenada uma indenização no valor de 100% do valor da área ocupada pelas linhas, danos materiais, pagamento de danos morais coletivos em valor superior a 5 milhões, pediram desligamento imediato da operação, requereram ainda a produção de prova pericial com antecipação pela ré. O MPF juntou o ICP, no qual consta um documento sobre concessão, servidão de passagem, demarcação, licenciamento, depoimentos, registro fotográfico de crianças com problemas dermatológicos, da fauna eletrocutada, material audiovisual com depoimentos dos xamãs, notas fiscais e outros documentos que comprovam maior consumo de insumos e reposição dos animais domésticos. Apreciação da liminar foi postergada após a contestação. Empresa demandada alegou legitimidade da associação, porque constituída há menos de um ano. Aduziu ainda a ausência de interesse de agir do MPF, porque em nenhum momento da condução do inquérito houve tentativa de celebração do TAC, existência de litispendência aqui com uma ação popular movida por determinado cidadão, com o objetivo único de anulação do processo de licenciamento. Pedido de multa diária diz que não é cabível as astrentes, né? Não são cabíveis as astrentes contra a concessionária de serviço público, em razão da relevância e essencialidade. Falou em prescrição, decreto seria de 2016, ação de 2021, mais de 5 anos. Argumentou que o decreto que reconheceu a utilidade pública seria anterior ao reconhecimento da terra como indígena, não haveria por isso indenização. Falou que houve licenciamento ambiental, todas as medidas foram adotadas voluntariamente, ainda construíram aqui escolas, centro de convivência. Aqui também ressaltou que no licenciamento ambiental houve estudo aqui de 3 traçados, se levou em consideração porque foi escolhida a existência de área já desmatada pela população indígena, transferir seria inviável, vegetação nativa densa nas proximidades, sérios danos ecológicos, desmatamento de APAs, ressalta os problemas dermatológicos e nutricionais dos alimentos, não guardam qualquer pertinência com a instalação e operação das linhas. Conforme o EIA-RIMA, a presença dos guiões não prejudica a atividade agrícola desenvolvida, nem altera os elementos ecológicos, embora reconheça que não há estudo específico sobre mudança nutricional dos tubérculos, e há total impertinência à alegação que não tem base científica, mesmo um raciocínio para os problemas dermatológicos. O tempo decorrido desde a implantação permitiu a reorganização ecológica, se houve algum equilíbrio, não há mais. Alteração da paisagem causaria novo desequilíbrio, proporções que não se pode mensurar. Estudo sobre a excepcionalidade da eletrocução das aves. Quanto à perturbação das atividades religiosas, falou no EIA-RIMA, os debates na audiência pública, do qual participaram as lideranças religiosas, concordaram com o traçado, falou na participação qualificada, respeito, portanto, ao direito de consulta da Convenção 69, falou que a periodicidade das manutenções é bienal, já foi acordado com a comunidade indígena no licenciamento, anterioridade, né, de aviso desse ingresso de 1 mês, não coincidindo com os rituais sagrados, só em excepcionalidade, acidente, haveria ingresso sem aviso prévio, desativação da rede prejudicaria mais de 60 mil pessoas, anulação do contrato se mostra razoável, quantidade de pessoas que dependem disso, incabível qualquer tipo de indenização, uma vez que continuam a utilizar a área para o plantio, conforme constou no EIA-RIMA, a área já era desmatada, antes da instalação, desde 1990, tem sido utilizada para tubérculos, cumpriram todas as medidas impostas pelo órgão licenciador, de forma espontânea ainda fizeram aquelas medidas para o bem-estar da comunidade, falou que não são devidos danos morais coletivos, por conta da ausência de previsão legal no ordenamento, se não ter responsabilidade por adiantar os custos da prova pericial, uma vez que foi requerido pelos autores,
Indeferida, então, a medida de urgência, veio a prova pericial, que era fundamental aqui para o caso, tá? Um grupo interdisciplinar da UFMS, sem antecipação dos honorários, tema que será abordado, então tinha que abordar isso na solução da LIDE. Perícia avaliou a área de servidão em 10 milhões, custos para eventual alteração do traçado dos linhões em 20. Teria havido comprometimento dos locais sagrados, inclusive codificação sonora da operação, bem como tal aspecto não foi considerado no licenciamento. Formou aí nesses parâmetros a valoração do tipo de dano cultural e material, recomendável a adoção de medidas mitigadoras, como a adoção de barreira acústica no trecho 13 do linhão. Quanto aos danos à fauna, contemplou medidas compatíveis com os impactos, constatou a existência de colisões de aves em consequências significativas para espécies ameaçadas de extinção, arara azul grande e codorna buraqueira, sugeriu como medida compensatória a criação de santuário de aves na borda vizinha área indígena. Quanto às aves de rapina, não foi identificada mudança populacional, foi inconclusiva quanto aos impactos da operação dos linhões das culturas agrícolas indígenas na qualidade nutricional dos alimentos, não pôde concluir-se a relação entre os efetivos problemas dermatológicos das crianças da comunidade indígena e as ondas eletromagnéticas. Apresentados memoriais, vieram os autos conclusos para a sentença. Ufa, né, pessoal? Bem, né, extensa, né, digamos, um pouco além da média, não é nada também exagerado, mas, assim, muitos detalhes, né, e lendo a gente vê que não era aquele caso que a gente vê e cai lá na jurisprudência, a gente já sabe a resposta aqui. Eu, inclusive, pesquisei aqui nos 5 TRFs, e alguns TRFs é ruim de pesquisa de jurisprudência, né? Não achei nenhum caso idêntico aqui como esse, né? Embora algumas questões a gente veja em outras demandas, só que com alguns contornos específicos também, então não dá para dizer que inspirou aqui o caso. Eu acho aqui que quem fez era a nossa aposta, né? No curso segunda fase, eu acho que quem fez foi a juíza que é filha do Gasparini, né? Do Diógenes, ela é filha do Diógenes, né? Que, né, por conta da servidão administrativa ali, eu acho que a gente achava que era ela, né? E acredito que tenha sido ela que fez, né? Mas também tinha, acho que não foi muito possível em 4 mãos ou até mais, porque também tem ali algumas integrantes da banca que eram bem dessa linha de defesa aos indígenas, né? Sobretudo as que vieram do MPF. Então, inclusive suplentes, né? Então, né, um caso. Ué, eu fiquei curioso da música aqui, pessoal. De onde é que surgiu essa música aqui do bolso do nada, né? Isso aqui meus filhos pegam o telefone e vão buscando as músicas deles aí. Então vamos lá, vamos ver como que a gente resolve esse pepino aqui, como que a gente resolveria, né? Vamos ver como que depois a banca vai dizer. Mas vamos lá. Quanto às preliminares, pessoal, primeiro, a ausência de interesse aqui processual. Nesse aspecto era bem tranquilo, né? Não tinha outra saída, né? Senão rejeitar aqui. O TAC é uma faculdade, tem jurisprudência assentada, né? Uma faculdade do parquet, não é obrigatório, como pré-requisito para juizamento de uma ação civil pública, né? Era evidente aqui que havia um interesse processual né, pela própria situação, a resistência da pretensão era evidente, né? Inclusive pelo próprio teor da contestação, né, e pedidos de indenizações milionárias, né, mudança de traçado com gastos altíssimos, né, então, tranquilamente a gente rejeitava, em particular, sobre o que foi levantado, sobre o TAC, uma faculdade, não uma obrigação. Quanto à litispendência, aqui também, né, vale lembrar, né, tem ali, a jurisprudência do STJ fala em litispendência quando há tríplice identidade, né, em partes, pedido e causa de pedir. Em matéria, sobretudo, de conexão entre a ação popular e a ação civil pública, o STJ flexibiliza bastante, né?
mais até eu diria do que em tema de litispendência, mais em matéria de conexão aí, né, como a gente teve nos casos ali das barragens ali de Minas, em que isso flexibilizou bastante. Mas aqui, né, eu falaria na tríplice identidade, ainda que se quisesse falar uma flexibilização dessa análise, essa flexibilização de modo algum justificaria o seu reconhecimento, no caso, em apreço, porque o próprio objeto era distinto. O objeto da ação popular era a anulação do licenciamento ambiental. Isso não era pleiteado aqui, não tinha pedido de anulação. Havia uma conexão aqui, mas, né, no máximo é o que se poderia reconhecer. Nunca litispendência, analisaria dessa forma aqui na rejeição. Na ilegitimidade ativa aqui da associação, também bem tranquila aqui, nas nossas correções também, a grande maioria, né, foi também nessa linha da rejeição. Primeiro, né, vale lembrar que tem, de fato, o requisito, como nós sabemos, de 1 ano, né, de constituição do ajuizamento, e aqui não tinha esse preenchimento, mas o parágrafo 4º aqui do mesmo artigo 5º ali da Lei da Ação Civil Pública prevê que o juiz, diante da relevância do bem jurídico ali tutelado, né, do interesse envolvido, pode dispensar. E aqui, né, pessoal, é evidente que primeiro, né, era a associação indígena, artigo 232 da Constituição, que garante, né, há um incentivo da ordem jurídica, né, para que os índios que nunca tiveram voz o tenham, né, numa sociedade democrática e pluralista como a inaugurada com a Constituição de 88. Então, com certeza, aqui o que o examinador queria era a dispensa. Não dava para dizer que não era relevante, né, pessoal? Ainda que o juiz tem uma certa discricionariedade, mas isso não é. Nós sabemos que toda discricionariedade ela é relativa, né? Ela nunca é absoluta, e aqui os circunstâncias do caso concreto afunilariam muito essa discricionariedade, não havia como não reconhecer, na minha visão, só se reconhecesse que essa discricionariedade fosse ilimitada, né? E aqui tinha toda uma questão indígena, tinha discussão sobre criança, sobre alimentação indígena, sobre culto relacionado às suas crenças, sobre danos ambientais, espécimes em extinção, enfim. Aqui acho que a grande maioria afastou também, né? E eu, sem dúvida, eu iria nessa linha. Inadequação do pedido de anulação do contrato de concessão de serviço público. Essa é uma situação curiosa, eu quero ver até o que a banca vai dizer. Nós vimos que tinha um contrato de concessão de serviço público lá, número 25 de 1970, entre a União e a Enesma. Em relação a isso, pessoal, a União não integrava ali. Como que, se eu sou o juiz, assumi uma vara, tá? E aí tem um processo desses para eu sentenciar. Se eu visse isso, eu baixava os autos em diligência e determinava, sob pena de extinção sem resolução do mérito, quanto a esse pedido, claro, a citação que a parte autora emendasse a petição inicial para pleitear a citação da União como litisconsorte passiva necessária. Só que numa prova de sentença a gente não pode fazer isso, né? Isso acontece na prática, pessoal, passa batido, e aí, né, vários colegas vão ali atuando e não notam, né? Mas, para mim, esse seria o caminho certo, só que é algo que a gente não pode fazer numa prova de sentença, tem que julgar o mérito. Então, o que resta aqui, a grande maioria dos alunos, né, simplesmente analisou a questão. Eu acho que a União precisava, tá? Claro que aqui daria, né, para pensar, mas vai já julgar improcedente, então não traria nenhum prejuízo aqui à União. Só que isso é uma questão de mérito. Primeiro, a gente tem que superar uma barreira processual, né? Mas numa prova de sentença, né, não sei se a banca vai considerar as duas alternativas, eu acho que daria sob esse aspecto de que,
né, em hipótese alguma, daria para reconhecer a nulidade aqui do contrato sem ou não participar. Mas rejeitar, né, daria para até argumentar, para dizer que isso não passou desapercebido, de fora parte o fato de a União sequer integrar a LIDE, né, aí nós vamos entrar no mérito para justificar, como nós veremos, que não havia nenhum problema com o contrato de concessão, não há nada a ver com o contrato de concessão. Então, a bem da verdade, né, isso aqui daria até para falar, né, num despacho inicial em inépcia da inicial, porque tudo que se alegou não tinha nada a ver com a validade do contrato de concessão de serviço público. Por isso que eu não sei exatamente o que o examinador, né, queria, ou às vezes, né, pessoal, um caso complexo desses, eu digo porque a gente toda semana elaborando aqui casos da Marges, às vezes a gente faz e depois que vai se dar conta, mas de fato tem essa questão aqui, passa às vezes apercebido algum aspecto que tem que resolver, como qualquer outro caso, o juiz não pode dar um não ligue, pior o pepino que seja, ele vai ter que decidir. Então, eu coloquei aqui como inadequação do pedido de anulação, porque não se, né, é inadequado falar em pleitear uma anulação sem que se tenha alegado qualquer tipo de vício propriamente do contrato de concessão de serviço público, que não tinha nada a ver com a servidão, né, em si, e, por outro lado, né, porque a União sequer, né, integrou a LIDE, o que impediria, né, qualquer tipo de conhecimento aqui sobre a questão, do mérito da questão. A Aline colocou aqui os 99 anos de contrato, isso me chamou a atenção. Também me chamou, Aline, mas assim, se tu fosse querer falar em nulidade, primeiro que tem que lembrar, Aline, que aqui é um contrato da década de 70. Então a gente teria que analisar lá a legislação da época, né? Até hoje, se a gente olhar os contratos de concessão propriamente, eles não têm uma limitação pré-estabelecida, né? A doutrina diz que fica de acordo com o vulto do investimento envolvido. Por outro lado, a lei das PPPs, 11.079, essa sim traz um limite, né? Temporal, mas que é menor, né, do que os 99. Mas a lei de concessões não prevê especificamente, né, Aline? Aí dependendo do investimento, a gente poderia chegar, em tese, a um prazo maior, né? Não tem um prazo pré-estabelecido. Então, às vezes, até pode ter sido, viu, Aline? Eu penso que foi uma isca para ver se, mas nulidade de ofício pelo prazo não tinha fundamento jurídico, não tinha elementos para reconhecer nulidade a partir do prazo. Se fosse agora um contrato feito, até seria mais, né, discutível, mas aqui no caso só tinha a referência, não tinha nenhum elemento sobre o vulto do investimento necessário para a concessão, né, para a assunção daquele serviço pela concessionária. A Isbela aqui, professor, o senhor poderia falar um pouco sobre a inércia no processo civil? Aqui, assim, Isbela, não sei em que sentido, em relação ao caso particularmente, tu se refere, mas na verdade aqui, primeiro, né, as questões de análise de temas, questões de ofício, de ordem pública, né, como é o caso aqui, questão processual, isso sequer estaria sujeita, né, a uma a preclusão pro judicato, né, então também poderia reexaminar. Então, a inércia propriamente, Isbela, diz respeito ao pedido ali, mas o juiz vai, pelo impulso processual, vai não só poder fazer provas de ofício, né, para bom esclarecimento do caso, sobretudo aqui na esfera civil, quanto deverá também conhecer das questões de ordem pública de ofício, né? A Aline falou essa questão da lei anterior. Digitou. É errada aqui, não era inércia, era inépcia. Na verdade, assim, Isbela, se o juiz identifica uma inépcia, ele tem, pela sistemática do CPC, que intimar para que a parte apontar o vício, que a parte corrija, né?
quando a gente está numa prova de sentença, a gente tem que julgar, né? Nunca vai baixar os autos em diligência para não julgar, né? A banca não vai querer isso. Então, quanto, né, na prática, né, uma inépcia, quando do pedido, quando da causa de pedir não decorre logicamente o pedido. Para mim, isso tinha, que no caso não decorria logicamente do pedido. O Rodrigo, professor, não sei se será analisado depois, mas em resumo, considerei nulo com base no 231, parágrafo 6 da Constituição. Eu acho que o contrato, Rodrigo, não poderia ser considerado nulo, tá? Quanto ao decreto que reconheceu de utilidade pública, o próprio Supremo, no caso Raposa Serra do Sol, ele, nas salvaguardas, ele tem uma lei que ele fala de serviços públicos, né? Então, eu acho, Rodrigo, na minha impressão, que nem o contrato, nem o decreto de utilidade pública da área para fins de servidão guardavam algum tipo de vício de nulidade. Mas, como disse, não sei, uma visão mais, digamos, eu acho que seria bem de vanguarda, sabe? É mais num caso como esse, da década de 70, reconhecimento da área indígena em 2016. Ah, mas é declaratório, claro que é declaratório, né? Mas né, é aquela análise de razoabilidade, que é bastante subjetivo, mas que eu vejo assim no pensamento da maioria, inclusive nas correções de vocês, né? Muitas respostas, a gente consegue estabelecer o que uma maioria pensa e a gente vê que, né, aquela história do bom senso, embora, né, isso seja totalmente subjetivo, né? Considerei aqui pela redação, né, do dispositivo e, assim, eu acho que sobretudo pelo Raposa Serra do Sol, aqui, Rodrigo, daria para, né, para não mexer nesse contrato de concessão nem na declaração em si. Até porque, se a gente reconhecer, nós vamos ter que retirar, né, essas linhas de transmissão. Para mim, isso não era o caso aqui. De novo, né? Pode ter aquela visão, dane-se o valor envolvido, 20 milhões, que paguem, mas que tirem e deixem os índios lá quietos, e deixem as araras azuis e o outro bichinho ali, que era a codorna, né? Claro que isso é relevante, mas eu digo assim, Rodrigo, tem que ter uma certa razoabilidade. No caso, a perícia disse, tem uma forma de mitigar isso. Então, me parece que é o rumo que a banca está sinalizando, pela prova pericial, tá? Então, eu particularmente coloquei, mas eu acho que aqui não dá para... Das três primeiras, não tem como, na minha visão, como adotar outro entendimento. Nessa quarta, podia, como eu disse, examinar o mérito e afastar e mencionar, né? Simplesmente a questão que a União não fez parte e tal, e aí se vê que não teria maior prejuízo, né? Claro que o que nunca poderia, na verdade, na minha visão, nunca na minha compreensão, mas como eu disse, né? Quem fez assim, que é guardar a banca e tal, o posicionamento da banca. Mas eu nunca, no meu julgamento, eu admitiria uma anulação sem que a União fizesse parte, tá, do processo. O Fred aqui falou que julgaria improcedente, né? Aqui eu acho que eu coloquei, assim, a gente tem que tomar partido e julgar, né? Assim que eu julguei, mas sabendo que, inclusive, pensei bastante, mas como eu, né, numa técnica, um apuro técnico meu, eu penso que primeiro eu tenho que afastar a questão processual para chegar no mérito, né? Ainda que no mérito eu não venha a julgar de uma maneira contrária à parte que não integrou ali de que deveria tê-la integrado, né? Quanto à prescrição, pessoal, também aqui eu acho que, embora alguns colegas tenham reconhecido em parte, eu não... Foi bem minoritário, a grande maioria afastou, aliás, bem majoritário, e eu também aqui não vejo outra saída. Eu só lembro, né, em relação à Constituição, né, o parágrafo 4º prevê a imprescritibilidade dos direitos dos índios sobre aquele usufruto das riquezas do solo, das águas, né? E eu acho que era disso que se tratava, e decorria disso, né? Por isso afastaria a aplicação do decreto 20.910.
Por outro lado, os danos ambientais, aí o STF, daí isso dava para dizer, né, em repercussão geral, o STJ também, jurisprudência assentada, entende pela imprescritibilidade. Quanto ao mérito propriamente dito, o caso ele girava em torno do Instituto da Servidão Administrativa, né? Eu coloquei nos comentários escritos sobre a servidão, inclusive eu já liberei as correções, mas os comentários eu não... Eu faço 10 revisões antes, né? E sou meio cri-cri com os comentários, acabou que na correria de final de ano, eu vou ver se solto ainda hoje à noite. Eu só tenho uma aula da pós-graduação agora à noite, mas eu vou soltar também esses comentários aí escritos, ver se ainda faço hoje, no máximo amanhã de manhã. Amanhã de manhã tenho aula também, mas nem que faça um pouco mais cedo para liberar já para quem quiser fazer leitura. Mas, em suma, pessoal, servidão administrativa, embora o artigo 40 do Decreto-Lei 3365 fale em indenização, entendimento amplamente majoritário que ela só é cabível quando, de fato, há um prejuízo concreto ao uso normal que se espera da coisa, né? Do prédio serviente, né? Aqui, no caso, a terra indígena. E, nesse sentido, pessoal, tinha um pedido de compensação financeira, né? Um pedido de 10 milhões, que era 100% do valor da área que era objeto ali daquela servidão administrativa. Para mim, não era de ser acolhido, porque, vejam, o uso era plantio de tubérculos. Depois da servidão, qual foi o uso? Plantio de tubérculos. Outra discussão é sobre danos, que nós vamos ver na sequência. Aqui a gente está falando de compensação financeira pela servidão em si mesma. Não vejo como acolher aquele pedido, tá? Do 100% da área. Então, esse aqui, improcedente. Por isso, ausência de prejuízo pela sua instalação das linhas de transmissão. Esse é o ponto para negar o pedido de compensação financeira. Quanto ao pedido de modificação do traçado, aqui, pessoal, também, né, nos comentários, a gente detalha todos esses pontos, né, a gente esmiuça mais, mas vejam, um aspecto aqui interessante, até em matéria de análise econômica do direito, né, Law and Economics, aqui a gente tem um custo de 20 milhões de reais para mudança do traçado. Eu acho que não queriam que acolhesse. Por quê? Porque ficou evidenciado pelo enunciado que foi feito licenciamento ambiental, EIA-RIMA, tudo certinho, consideraram 3 traçados e foram por aquele onde já havia desmatamento. Então, é bem, né, aquela ideia de desenvolvimento sustentável, ainda mais envolvida aqui a prestação de um serviço público tão relevante para uma população grande ali do entorno. Então, a modificação do traçado, eu penso que seria totalmente injustificável, né? Seria um preciosismo, não justificado juridicamente, porque foi feito o licenciamento, foi feito aí a RIMA, e dos estudos só se teve, e a parte autora não rebateu nada, né? Só se teve um traçado dentre os demais onde já havia o desmatamento. E a instalação em outro local ia causar novo dano ambiental, com novas medidas, com nova complicação. Então, eu particularmente também acho que a modificação do traçado era totalmente desproporcional. É um caso como, né, que envolve direitos, colisão de direitos, ponderação de princípios, mas eu aqui ficaria, né, pela desnecessidade de modificação. E vejo isso também nas entrelinhas, porque a perícia apontou medidas, né? Olha, dá para fazer em relação ao problema da crença religiosa indígena uma barreira acústica, dá para fazer um santuário de aves numa área contígua, então eu acho que é o que eles queriam, que só acolhessem isso e, digamos assim, seria uma ponderação, na minha compreensão, de equilíbrio entre os bens jurídicos aqui envolvidos, os princípios em colisão.
o Fred aqui, a anuência dos povos indígenas, acho que dá para alegar a boa-fé objetiva, a teoria do venire contra factum próprio. Dá para alegar, né, Fred, mas assim, também falou, né, que tinha lideranças, não disse que estavam, né, não falou de todos que estariam lá, e tem discussões sobre esses casos, se na audiência pública seria o suficiente, embora, né, aquele caso do Belo Monte, eu lembro de uma decisão que eles foram mais cri-cris com essa questão. O problema é que às vezes tem um monte de argumento, né, mas tem outras questões também de fundo, né? Mas eu, particularmente, aqui, né, diria que... E aí é o ponto que a gente vê aqui na sequência. O importante é revelar o conhecimento, né, esse direito de consulta, né, tem várias recomendações da Sexta Câmara de Revisão da MPF sobre esse artigo 6º da Convenção 69 da OIT, que deve ser, né, uma consulta livre, igualitária, né, nesse aspecto, eu, né, diria que eu não sei o que vão dizer bem no espelho, mas eu penso o seguinte: ainda que se quisesse falar, né, que o só fato de terem sido ouvidas as lideranças na audiência pública do licenciamento não seria suficiente para consulta reclamada pelo artigo 6º garantida pelo artigo 6º da Convenção, que teria que ter uma participação mais plurima, né, da comunidade e específico, num procedimento específico, embora não haja disciplina de rito, né, na convenção, mas sabe que no direito muita gente vai construindo, né, de acordo com as suas visões ali do direito. Mas eu, particularmente, ainda que se quisesse dizer isso, fato é que a circunstância de ter havido o assentimento não significa que as medidas compensatórias e mitigadoras apontadas nesta perícia não devam ser observadas. Então, eu não sei bem o que eles queriam, se era para dizer que, né, pelo ocorrido, atendeu a teleologia da norma, ou se era para dizer que isso não seria o suficiente para afastar, para dizer que teria havido uma aquiescência impeditiva de modificações. Porque aqui, no caso, né, não ficou bem claro denunciado que se queria ligar com as medidas ou com a própria mudança do traçado, né, quanto a esse aspecto da convenção. Eu, particularmente, se fosse julgar, e botei assim, eu afastaria qualquer nulidade por conta disso, porque houve uma consulta, ainda que no bojo, né, da audiência pública, mas, de maneira efetiva, houve posicionamento pelas lideranças da comunidade indígena, e eu acrescentaria do outro lado. É fato, porém, que o reconhecimento de que houve essa consulta não significa que não se possam determinar novas medidas compensatórias e mitigadoras, né? Compensatórias e mitigadoras. Então, também mencionaria. E, no mais, para mim, a adoção das medidas mitigadoras, a barreira acústica, santuário para as aves raras, era de rigor. Com a perícia, não vejo como julgar diferente. Aqui também acho que era fundamental. Quanto aí, só para mencionar dos danos materiais, tínhamos a questão... sobre a questão das crianças, né? Tinha foto sobre crianças com problema dermatológico. Sim, mas toda, né, normal criança ter problema dermatológico. Nada provava uma incidência acima do normal e muito menos um nexo de causalidade. Que para a gente, né, aqui no caso, falar em responsabilização a partir disso, tinha que ter um nexo de causalidade e eu não consegui ver isso em nenhum momento. Quanto à questão dos insumos e da água, da irrigação, em quantidade maior, isso pode decorrer de inúmeros fatores, pode decorrer de aspectos climáticos, qualidade do solo, erosão do solo, enfim, mau cuidado do solo, né? Também, para mim, entendo que não havia nenhum nexo de causalidade demonstrado de maneira minimamente nos autos, tá? Seja pela perícia, seja pela prova documental trazida. E enquanto aos animais, se falou em morte e reposição,
mas também isso tinha, o enunciado dizia, como a gente leu, né, que tinha documentos sobre essa reposição. Sim, que teve reposição, teve, mas que isso foi decorrência das linhas de transmissão, eu também não vi, não tem nada no enunciado, tá? Agora, se faltou ser mais detalhista quanto a isso no enunciado, porque se queria acolher, porque teria relação, fiquei na dúvida o que a banca queria nos danos materiais, porque eles falaram, né, num aumento, falaram na reposição de animais domésticos, né, mas para mim eu achei fosse julgar nesses. Voltamos, pessoal. Voltamos, pessoal. Desculpe, acabou aqui minha energia. Não vi que o notebook não estava com o cabo bem engatado. Começo de ano, né, pessoal? Então, o computador tá meio lento e o pior é que o problema não é nem abrir o computador, é abrir o WhatsApp Web com o link, porque como demora o WhatsApp Web para começar, né? Vai uns 3 minutos até carregar todas as mensagens e tal. Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Estávamos já finalizando o mérito. Então, comentávamos, pessoal, aqui, ó. Estávamos comentando sobre os danos materiais, e aí eu falava, né, que acho que tinha margem para os dois lados, pelo enunciado que não era um pouco obscuro nesse ponto aqui. Mas pelos elementos, eu consegui ver que tinha um aumento de custo e reposição de animais, mas eu não consegui estabelecer um nexo etiológico com a instalação das redes de transmissão. Mas acho, né, não, a banca deveria considerar os dois aqui, porque acho bem, né, temerário a partir do que foi colocado no enunciado, não ficou claro o que queria. Quanto aos danos morais coletivos, eu julguei improcedente, tá, nesse aspecto, por isso. Quanto aos... eu falava da questão das crianças, né, aqui também tem o princípio da precaução, logicamente, né, em matéria de direito à saúde, em matéria de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O problema é que, né, tem que ter algum mínimo de dúvida a respeito. E aí fica bem subjetivo, né? Se tem esse mínimo de dúvida para dizer que tem que ter prova do contrário, do que não causa, né? E aqui, assim, se for dessa forma, né, quantos linhões a gente tem Brasil afora com pessoas por perto? Então, vamos inativar todos os linhões onde tem pessoas por perto, em prejuízo, né, do serviço público, né? A lei específica lá de 2019, 2009, né, que cuida do tema. Assim, essas ondas eletromagnéticas, acho que ainda não está num estado que a gente pudesse falar em autêntica dúvida e justificar pelo princípio da precaução, que aí, se fosse o caso das crianças, a gente teria que retirar tudo, né, pessoal? E não só da área indígena, né? Teremos que retirar de inúmeros locais Brasil afora, né? Então, por isso, né, considerando tudo isso, eu penso que também, né, eu falaria em ausência de... Mencionaria o princípio de precaução, mas falaria em ausência de qualquer elemento mínimo sobre uma suposta relação, né, com as ondas, pode ser por inúmeros fatores, e é algo normal também em crianças. Não teve também a comprovação de um aumento significativo, né? Mas também vamos ver o que a banca vai colocar. Nos danos morais coletivos, aqui, a maioria acolheu, muitos alunos também não acolheram, mas a grande maioria sim. Eu só diria que aqui, para mim, não daria para deixar de reconhecer os danos morais coletivos, porque ao longo aí de vários anos houve efetiva perturbação ao culto indígena e, por outro lado, também houve, né, um prejuízo à fauna, né?
notadamente em relação a espécimes ameaçadas de extinção. Então, para mim, o dano moral coletivo aqui era necessário, tá? Inclusive, trouxe um argumento que não tinha base legal, ou seja, para dizer que é cabível, né? A jurisprudência pacífica, no sentido, tem a base constitucional para a indenizabilidade dos danos morais, não distingue dano moral individual, coletivo, mas mais com raciocínio meramente, né, formal, a jurisprudência tranquilíssima, né, no seu reconhecimento, e por isso aqui, inclusive no valor, eu consideraria o tipo de dano causado, envolvendo um direito fundamental de crença, de exercício do direito de crença por parte de povos indígenas, além da questão, né, das aves, das espécies em extinção, e a longa duração, né, em que esse prejuízo a interesses relevantes da coletividade se perpetrou. No mais, quanto aos honorários periciais, isso tinha que ser mencionado especificamente, né, porque ficou para a sentença, e aí tinha que mencionar o entendimento do STJ em recurso especial repetitivo, no sentido de que se é o MP que pediu a, a prova pericial, não dá para imputar a ré o ônus pelo adiantamento. Tem que imputar a fazenda pública a qual se integra o MP, no caso a União, que tem que arcar com esse adiantamento. Vejam, a União tem que ser intimada para ela adiantar os honorários que ainda tem que pagar. Os caras fizeram perícia e não receberam. Muitos peritos nem fazem antes de receber, né? Diferente é a condenação ao reembolso à União, tá? Porque aqui, como tinha uma sucumbência, em parte, pelo menos, da ré, ela deveria reembolsar a União quanto ao pagamento dos honorários periciais. Isso vamos ver aqui pelo dispositivo, já finalizando. Já, como eu disse, tem uma aulinha agora, acabou atrasando um pouco por conta desses percalços aí, mas vamos finalizar. Como eu disse, isso aqui eu acho que às vezes a banca não vai entrar na filigrana, mas eu deixo a minha posição, né, naquela questão da anulação do contrato de concessão. Quanto ao julgamento de mérito, né, era parcialmente procedente para determinar a execução da construção da barreira acústica, para determinar também a criação do santuário de aves na borda vizinha, detalhamos, né, aqui no mérito, para condenar, e aí eu arbitrei em 1 milhão, achei um valor, né? Teve gente que colocou 100 mil, teve gente que colocou 5 milhões. De novo, acho que aqui, né, não pode ser nem muito pouco, nem exagerado. Acho que 1 milhão, considerando o porte, né, da ré, considerando os danos que são significativos, né, eu acho que era um valor, né, não era exagerado e, logicamente, estava longe de ser tímido, né? E aqui, ó, Siri. Aqui, pessoal, eu colocaria juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso. Muitos passaram por cima disso. Por que eu colocaria? Porque o evento danoso está lá atrás, né, com a instalação. Então, colocaria juros de mora. O STJ disse que súmula 54 se aplica em matéria de danos morais. Não dá para colocar aqui taxa Selic, embora o 406, tecnicamente, pela Corte Especial do STJ, seja taxa Selic, porque engloba juros e correção. E a correção não pode retroagir ao arbitramento pela súmula 362. Então, o jeito de acomodar essa bagunça que o STJ fez vamos aplicar o 161, parágrafo 1º, que é a taxa de juros aplicável na cobrança, embora não vigente para os tributos federais, né, que é o que refere ao artigo 406, mas por uma impossibilidade de dividir a Selic entre juros e correção. Não tem como, né? Ela não é composta dessa forma, considerando juros e coisa, é tudo no mesmo bolo. E aí, colocaria a taxa Selic a partir do arbitramento, e aí sim, já englobando a partir dali juros e correção. Cumprimento das obrigações de fazer, eu coloquei, pessoal, eu colocaria aqui no caso, tá? Daria já teve um indeferimento da tutela de urgência. Daria para concedê-la, né?
Daria, eu penso que daria, porque teve o pedido, né, que já houve indeferimento, isso não sujeita a preclusão, daria para determinar aqui o, a antecipação, em antecipação tutela. E quem sabe até se fosse jogar um caso concreto, né, tá em jogo ali, vai demorar algum tempo para construir, tem em jogo espécimes em extinção, né, mas como se o enunciado não tivesse dito nada, eu deferiria numa prova de sentença, tá? O enunciado, tendo falado em indeferimento, não tendo falado em novo pedido, como tem gente que é mais formalista, vai dizer que aí não caberia o juiz examinar de ofício, embora excepcionalmente isso seja admissível. Mas, na prática, eu deferiria, tá? Julgando a prova de sentença, eu não complicaria, porque não teve pedido, já teve indeferimento, mas é questão de estratégia de prova, né? Até porque dá um pouco a mais ali para escrever numa prova que tem que ser muito rápido, né? Muito ágil. Aqui, pessoal, em relação à multa diária, né, que isso foi um problema levantado pela Ré, isso tinha que falar, a gente fala nos comentários escritos, né, que era cabível as trentes, que são cabíveis as trentes, quanto a pessoas jurídicas de direito público, o que dirá em relação à concessionária privada, né, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Eu colocaria, num caso como esse, um prazo mais exíguo para apresentação de um plano aqui, para cumprimento das obrigações de fazer, e depois disso fixaria um novo prazo para efetiva execução, porque eu não sei a complexidade disso. Eu não sei, ainda mais com os elementos do caso, não tinha nada, né, para dizer, olha, vai demandar tanto tempo ou tanto tempo. Daria também para já determinar e fixar um prazo, né? Só que acho que tinha que ser um prazo mais razoável do que um mês, do que 30 dias, que alguns colocaram. Quanto à destinação, aqui coloquei por FDD e aplicação em projetos de interesse público a serem implantados em prol da população indígena envolvida, citar o artigo, né, do FDD. Interessante aqui, né, os consectários. Deixa eu só ver, a Isbela aqui colocou, ainda tem dificuldade de identificar qual taxa aplicável em cada situação, qual leitura me indica. Aqui, pessoal, quanto a isso, Isbela, eu diria, dá uma olhada nas nossas provas de sentença aqui do EMAGES, tá? Que às vezes é melhor né, que ler em livros. Eu lembro assim, tem sites que compilam, mas eu às vezes leio ali em alguns e eu digo, mas isso aqui não está bem certinho, sabe? Mas enfim, também porque não pode ser que, né, cada um tenha a sua posição e tem algumas polêmicas aqui. Essa própria questão do que retroage ou não retroage, né? Tem alguns problemas que às vezes passam meio batido na jurisprudência e cada um faz de um jeito, mas para mim é o jeito mais técnico, na minha opinião, de lidar. E isso a gente tem várias sentenças com danos morais. Eu pegaria uma de danos morais, tá? Que a gente tem essas discussões, todas, né? A gente vai ter sentenças, raras são aquelas que a gente não tem discussão sobre consectários e índices. Então, o melhor jeito de aprender, eu acho que é na prática mesmo, lendo as rodadas, acompanhando as rodadas, tá? Vinícius, professor, nesse caso, juros e mora não deveriam incidir a partir da citação devedor no processo de conhecimento da CP, uma vez que se cuida de responsabilidade contratual? Não, porque, na verdade, aqui, Vinícius, em relação aos indígenas, não é responsabilidade contratual. Responsabilidade contratual seria a União e concessionária. Aqui a gente está lidando dos indígenas, né? Então, eu vejo como caso típico de responsabilidade extracontratual, tá? Aquiliana, né? Então, seguindo aqui, não dá para condenar em cussas os autores, porque não configuraram litigância de má-fé, mas tem que mencionar por nada aqui, Vinícius, condenando a ré nas cussas, e eu coloquei os honorários periciais, mas vejam, uma coisa é o adiantamento, outra coisa é o pagamento, que eu já esclareci. Coloquei na proporção de 30 montantes, porque eu acho que foi menos do que a metade o que ela acabou sucumbindo, ela reembolsar, né, na verdade, em prol da União. Coloquei, deixei aqui de condenar a réu ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do MPF, pela simetria com o artigo 18, Corte Especial do STJ, aqui pacífico, não daria para ser diferente. Quanto, né, alguns alunos erraram, aqui aplicaram CPC, enfim, mas aqui a solução não pode ser outra.
Quanto aos honorários advocatícios em prol da associação, é mais uma associação indígena e tal, eu seguiria a jurisprudência de turma do STJ, mas que é recente, né? Mostraria a atualização do candidato, em que essa aplicação, a dispensa por simetria, com base no artigo 18, não se aplica a associações privadas, né? Então, sob pena de estimular o usamento dos serviços públicos por esse tipo de associação. Eu só mencionaria isso para demonstrar o conhecimento, para mostrar que está fazendo com conhecimento de causa, tá? Fixei 10% do valor da condenação. Timei a União para promover o adiantamento dos honorários, que ela ainda não tinha sido intimada a fazê-lo, né? Os peritos não receberam, não podem aguardar o trânsito em julgado para isso, né? Sem prejuízo do reembolso daquele quinhão pela REG, já coloquei. Exame necessário, pedidos improcedentes, artigo 19 da Lei da Ação Popular, regra do microsistema, né, da tutela coletiva, e era isso. Aqui eu apertei um pouquinho numa mesma linha, né, só para ficar a letra um pouco maior, mas né, colocaria o local e data embaixo, assinatura, juiz federal substituto embaixo. Pessoal, quando eu vou deixar aqui, né, a gente fala sempre das técnicas de resolução, porque pelo adiantado da hora, por ter uma aula aqui da pós-graduação, mas vamos só finalizar colocando aqui, né, cuidado, uma leitura muito atenta. É um caso, pessoal, eu para resolver, né, logicamente, né, dificuldade que vocês têm, o professor também, quando pega um caso desse, não só professor, o juiz com, né, eu tenho aí indo para 16 anos de magistratura, trabalhava, né, antes no judiciário, né, fazendo isso também, minutando, né, e a gente tem também dificuldade hoje, se eu pegar um caso desse para julgar, qualquer juiz vai ter, tá, pessoal? Uns mais, uns menos, inclusive, né? Mas, assim, para diminuir, para conseguir resolver, para diminuir a dificuldade, tem que ler mais de uma vez. É um caso que eu não conseguiria ler uma vez, eu tive que ler mais de uma vez. E é leitura bem atenta e anotando, fazendo brainstorming, despejando tudo para daí, né, sublinhando, destacando, fazendo brainstorm para montar a minha sentença, resolvendo na minha cabeça o caso, montando e então executá-la. E finalizando, pessoal, quanto aos erros no conteúdo jurídico. Para mim, alunos que reconheceram o direito à compensação financeira, para mim não caberia nesse caso, como vimos. Alunos que determinaram a mudança do traçado das linhas, para mim também não caberia aqui no caso. Alunos que rejeitaram danos morais coletivos, para mim também isso perderia ponto. Alunos que não analisaram o pedido de anulação do contrato de concessão. Teve aluno que simplesmente não disse nada. A União não estava e tinha esse pedido. E muitos alunos não falaram absolutamente nada sobre esse pedido. Alunos que foram genéricos quanto aos honorários, que não examinaram as discussões sobre as astrentes, honorários periciais, isso tinha que analisar, porque estava debatido nos autos, né, pelo enunciado, e que esqueceram também de remessa necessária, muitos alunos acabam esquecendo, normal. Quanto à redação jurídica, a toda evidência não leva a crase, a evidência leva, a toda evidência não leva a crase. Impor a enésima obrigação, faltou a crase aqui no primeiro A. Não esquiva-se, é caso de próclise, o não chama próclise, não se esquiva, não se trata. Formou-se cidades inteiras, erro de concordância, formaram-se cidades inteiras foram formadas, é o sujeito da oração. Constituída há menos de um ano, o A no sentido de existir, né, e temporal, passado, tem que ter o H. Quanto à litispendência, falta a crase. Quanto ao mérito, muda para o masculino, chama o tem que ter a crase. E há prestações alternativas não pode, porque tem que concordar. Se fosse quanto às prestações alternativas, iria. Quanto a prestações alternativas, não pode, porque tem que concordar ali em número, tá? Beleza, pessoal? Então, mais uma provinha aí de sentença que a gente supera e estudamos aí para aprender o máximo com ela. Obrigado aqui, Isbela, pelo feedback. Obrigado, pessoal, também pela participação. Iniciando aí mais um ano de estudos aqui no Emages. Vamos em frente. Já falei com vários essa semana, que já tivemos outras aulas aqui, mas para quem eu não falei, um feliz ano novo,
muita saúde, muita paz, muitas alegrias e realizações para todos e suas famílias. Deus abençoe a todos nós esse ano 2023 e vamos em frente. Ok, pessoal? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.